Boa tarde a todas e a todos que irão nos assistir. Saúdo uma vez mais os servidores públicos gaúchos, em especial da nossa Procuradoria-Geral. Meu nome é Thiago Testa, analista da PGE e diretor do Sindus-PGE. Seguindo com o projeto Sindus-PGE, Eleições 2022, no qual traremos entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, nesta oportunidade conversaremos com o candidato do Partido Socialista Brasileiro, Vicente Bogo, vice-governador em 95 e agora candidato ao Piratini. Importante salientar que todas as candidaturas registradas junto ao TSE foram convidadas a participar do presente roteiro de entrevista. Serão abordados 8 temas, com o intuito de explorar e elucidar as ideias relacionadas de cada candidato. São eles: Reforma Administrativa 2020, Revisão Geral Anual, Incentivo à Qualificação dos Servidores Públicos, Reestruturação de Carreiras, Teletrabalho, Economia do Estado, IP Saúde e Regime de Recuperação Fiscal. Candidato Vicente Bogo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Thiago, prazer falar contigo e me dirigir a todos os servidores do Sindus-PGE. Obrigado, satisfação toda nossa. Vamos começar então, candidato. Primeiro tópico, acerca da Reforma Administrativa 2020. Como todos sabem, em janeiro de 2020, o funcionalismo gaúcho enfrentou a mais profunda e austera reforma administrativa de sua história, com a retirada de direitos consolidados. Qual a sua opinião no tocante a esse fato, tão impactante na vida dos servidores e de suas famílias, e o senhor considera alguma possibilidade de avaliar algo a ser revisto, reanalisado, emendado, ou concorda com a política de privilegiar, ignorar isenções fiscais e fazer com que o servidor, sempre o servidor pague a conta em momentos de dificuldades, como ocorreu ao longo dos 4 anos e 8 meses de salários atrasados e parcelados? Bom, em primeiro lugar, me permita fazer uma pequena e breve reflexão sobre o papel do Estado, né? Porque o Estado, na verdade, o que é senão uma estrutura que é comandada por pessoas que entram geralmente por critério seletivo, não é, por concurso ou outra forma, mas que o Estado tem a função de ser o mediador e o garantidor, enfim, o gestor do Pacto Social. O Pacto Social ele é dado a partir da Constituição Federal e todo o arcabouço que vem abaixo das leis federais, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal, né? Então, eu penso assim, que o Estado, né, essa estrutura, ela tem que ser útil e funcional para o cidadão, para a pessoa. Eu tenho uma formação de predominância humanista e o humanismo tem como fundamento a pessoa, o valor humano, não é? Então, eu penso que a política tem que ser em benefício da pessoa, a que presta o serviço e aquela que recebe o serviço, né? Nesse sentido, a valorização tem que ser compreendida numa equidade, dentro de um contexto, né, de mútua valorização, de mútuo respeito, enquanto cidadãos que todos somos, tá certo? Então, eu já tenho essa ideia. Já vou dizer nesse sentido que, particularmente, não me entendo privatista, né, e também não me entendo estatista. Entendo que o Estado tem que garantir que o cidadão tenha o serviço necessário para ele viver bem, né? Talvez poderíamos até chamar aí, né, de viver, ter um bom bem-estar, né? Mas bem-estar não significa ficar parado recebendo comida e essas coisas. Significa que ele possa realizar seu projeto existencial, ser produtivo, né? Colher satisfação naquilo que faz. Então, aí entra todo o tema da educação, que é desde a preparação para a vida, mas a preparação também para o trabalho, para a criatividade, enfim, o exercício que torna cada um de nós dignos, né, e valorizados dentro da sociedade. Então, acho que o Estado tem que estar aí a serviço de todos. Se o Estado é capaz de fazer as coisas diretamente e bem, né, por um preço, vamos dizer assim, por um custo razoável, por que o Estado não faz? Então, não tenho problema nenhum de ter estatais, por exemplo, né? Agora, se o Estado não é tão capaz e alguém pode fazer fora, igual ou melhor, com custo menor para a sociedade, porque eu também não posso pensar essa outra alternativa. Então, eu penso assim, se o Estado tem que ser útil e funcional, nesse sentido, ele tem que fazer as escolhas mais apropriadas em cada momento da história, né, da trajetória. Agora, de fato, como o Rio Grande do Sul vem, Tiago, já nos últimos 50 anos, se fala que em 42, não estou contando o ano passado, que é uma situação particular, deficitário, vamos dizer assim, gastando mais do que arrecada, tem sido uma longa luta entre como valorizar o servidor público e como responder às demandas da sociedade. Um cobertor curto é uma briga permanente, greve de um lado, não é isso?
troca de governo do outro, porque a população também não é atendida, ela vai trocando, vai esperando que um outro venha fazer um milagre, não é isso? E por mais que seja bem intencionado, às vezes, um candidato, quando ele promete, depois chega ao governo, o que acontece? Ele mente duas vezes. Ele mente na campanha, dizendo que vai fazer tais coisas, depois ele tem que dar uma desculpa ou fazer uma mentira, por que não vai fazer? Às vezes nem dá essa explicação, que é pior ainda, né? De modo que eu estou conduzindo uma campanha, tentando fazer uma discussão clara sobre os pontos que eu domino e, de algum modo, dizendo que eu vou me interessar a estudar os pontos que eu não tenha todo o controle na mão, porque a minha candidatura nasceu há pouco mais de 30 dias, eu não tive aquele tempo longo para me dedicar a preparar e estudar cada tema nas suas particularidades. Eu até tinha a intenção de ter sido candidato ao Senado, inicialmente. Nosso pré-candidato era Roberto Albuquerque, que acabou declinando, e eu assumi, claro, absorvendo o programa que já estava construído, digamos assim, praticamente pela equipe que trabalhava com ele, mas é óbvio que cada pessoa tem a sua ênfase, seu próprio modo de conduzir, de fazer suas relações, sua experiência de vida. Então, alguma variação sempre vai haver, mesmo que tenha um texto base de partida, né? Nesse sentido, os governos têm procurado, ao longo desses anos todos, tentar conter a despesa, digamos assim, administrativa, operacional, para tentar pagar a conta e para sobrar um pouco para fazer aquela política que às vezes é atender uma demanda, às vezes é até mesmo o interesse eleitoral que o governante às vezes tem quando é no caso de reeleição, né? E agora, eu acho assim, eu particularmente penso que não é certo um político usar o recurso público para se favorecer política e eleitoralmente. Agora, como é que nós vamos superar essa dicotomia, esse problema, esse conflito, digamos, justo da reivindicação de uma parte ou da outra? É certo que se a gente não fizer equilíbrio fiscal, isto é, se não aumentar a arrecadação, vamos continuar nessa luta permanentemente, porque é justo que cada parte reivindique o que entende que ele é de direito, né? Então, a reforma administrativa, por exemplo, ela teve um pouco esse foco, diminuir despesa, não é? E, de outro lado, tentar aumentar a receita. Como é que se aumenta a receita? Vamos lá, abordando um pouco do tema que vem adiante pelo que você mencionou aí. Eu olhando o passado, olha só, eu conheci todos os governadores, né? Alguns depois, né? Desde de Amaral de Souza para frente. Então, quando Amaral de Souza recebeu o governo, reclamava do anterior que recebeu quebrado. Quando veio o Jair Soares, reclamava do Amaral de Souza. Veio o Simão, reclamava do Jair Soares. Veio o Colares, reclamava do Simão. Chegou o Brito, e eu era o vice, né? Reclamava que também pegamos com 107% de despesa sobre a receita, né? Então, faltava dinheiro para pagar a conta. Resumo que chegamos a dois governos últimos atrasando salário, inclusive, né? Chegamos ao pior do momento, tá? E agora se comemora uma espécie de equilíbrio fiscal, uma virada de jogo, uma coisa que, a meu juízo, não é verdadeiro, né? Se há um pequeno equilíbrio orçamentário e não fiscal, ele é transitório. Por que ele é transitório? Porque o governo teve mais receita que despesa no ano passado, contabilmente falando, né? Porque recebeu dinheiro federal, né, para a saúde, recebeu dinheiro federal para compensar a perda econômica, vendeu patrimônio, não é? E ainda entrou inflação, que começou lá atrás e que se ampliou até esse ano. Então, nesse ano, por exemplo, o crescimento da receita do Estado está baseado na inflação, é inflacionário. Não é uma receita certa, segura, continuada, digamos assim, de valor real, porque não se deu sobre a economia, não foi expansão da economia. Nós não chegamos ainda a recuperar totalmente os indicadores de 2019 e 2018, certo? Em vários setores. Então, se a gente não fizer expansão da atividade econômica, ou dito de outro modo, se não fizermos mais geração de riqueza, não tem como fazer mais arrecadação de tributo, tá? Nesse sentido, esse ano, de novo, está se fechando as contas, aparentemente, porque se fez privatizações, fez no ano passado, fez agora com a CE, e sinto que o governo se esforça para tentar vender até o final do ano a Corsan. Praticamente vai sobrar, Tiago, só o Banrisul, correto? E o candidato do atual governo não se compromete em não privatizar, diz que vai estudar, vai ver, mas está bem claro que está olhando a possibilidade de vender, porque
Quem conhece as contas, como eu estudei agora, recentemente, e convidado pelo Tribunal de Contas do Estado para ver a análise das contas do Estado do ano passado, outros candidatos foram convidados e foram lá, fomos em 3, que eu saiba até agora, né? A gente pode ver claramente que o ano que vem vamos ter um ano muito difícil, muito, né? Por conta que tem muita coisa atrasada para pagar, né? Que o governo não cobriu, tem sobra, está fazendo um gastinho lá fora que é pouco político, certo? Mas o IP está esquecido, né? Os percentuais da educação estão esquecidos, o percentual da saúde talvez não complete esse ano, vai ter que fazer uma aplicação maior se quiser chegar lá. Né? Não se cumpre outros percentuais constitucionais, tem que voltar a pagar a dívida, não vai poder usar o dinheiro do Fundeb ano que vem para contabilizar, para pagar salário de professores. Então, Tiago, estamos diante de um momento muito delicado. Significa dizer que, para um candidato fazer compromisso fechado sobre determinadas coisas, hoje é uma temeridade. Agora, o que tem que fazer, então, o candidato que se propõe a levar a sério? Bom, primeiro é garantir diálogo, né? Primeiro, garantir diálogo, porque estamos numa democracia, e a democracia, obviamente, que sempre a melhor decisão talvez seja aquela do consenso, né? Mas se não é do consenso da maioria, mas a base é o diálogo. A democracia é trocar ideia e depois, em algum momento, tem que decidir. As forças se compõem, elas fazem a carga, digamos assim, dentro da sociedade, e ora pende um pouco aqui, ora pende um pouco ali, depende da mobilização. Então, o que eu posso dizer, assim, para ti, para os nossos servidores, né, do SINDES-PGE, é que eu, dentro do espírito democrático, quero que, seja quem for o meu procurador-geral do Estado, não é isso? A gente possa dialogar, manter uma linha de conversa, porque juntos, todos nós acho que temos bom senso, capacidade de ver e de analisar as coisas, e eu tenho para mim o seguinte: se eu posso fazer alguma coisa e ela é justa, naturalmente, por que eu não faço, não é? E se ela não é, por que eu não digo? Não vou ficar enrolando, tá? E se temos que dar uma estudada, vamos estudar, mas não vamos demorar tanto assim para estudar o problema, tá certo? Então, o meu primeiro princípio é o seguinte: não vamos ter serviço de qualidade se não temos servidores valorizados e qualificados. Acho que são os 2 pontos que eu quero trabalhar muito. Exatamente, candidato. Justamente, eu acredito que o maior desafio é buscar esse ponto de equilíbrio, porque o que a gente vê é um certo desequilíbrio, né, desfavorável ao servidor. Por quê? No caso da PGE, existem inúmeras carreiras que não têm reajuste e recomposição há quase 10 anos, vamos assim dizer. E a revisão geral anual, que é o nosso segundo tópico, não é cumprida. É uma revisão geral quadrienal quando ocorre. Então, com a retirada de direitos da reforma administrativa, a gente não quer buscar um compromisso, mas uma análise técnica. Se o senhor puder ponderar uma análise técnica junto à sua equipe para que algo possa ser revisto, ou então passe a cumprir com a revisão geral anual, que é o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, para que o servidor não seja tão prejudicado, porque foram direitos retirados, né? São anos e anos, quase uma década sem reajuste, e sempre lembrando que, na comparação com a iniciativa privada, por mais que sejam universos completamente distintos, né, o servidor não tem FGTS. O servidor que aprova no concurso e assume um cargo hoje, ele se aposenta pelo teto do regime do INSS. Né? Então, o regime geral. O novo, né? Tem que entra novo, né? Isso. Ele pode fazer o RS prévio como uma complementação, mas ele tem todas essas dificuldades, né? Então, é importante ter um olhar especial, porque o servidor é quem executa, né, as atividades e representa também o Estado. Então, sim, com relação à revisão geral anual, que é o nosso segundo tópico, o seu governo pretende cumprir com o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal? Veja só, eu vou ter que ser bem franco no que eu venho dizendo. Quando o governo vai tomar posse lá na Assembleia Legislativa, né, a posse se caracteriza quando ele faz o compromisso de posse, certo? E qual é a frase que ele diz lá? Prometo cumprir e fazer cumprir a lei, certo? Bom, tá bem. Aí a gente sabe que na função pública, na política, pelo menos, às vezes, se o Estado não tem meio de cumprir, como é que faz? Né? Então, por exemplo, está lá que tem que cumprir 35% para a educação, hoje o governo cumpre 25%, graças ainda a uma parte que usa do Fundeb. Correto? Então, eu quero cumprir. Tá? Tudo que a lei diz, eu quero cumprir, mas eu só posso cumprir com o que houver de disponibilidade do Estado. Por outro lado, eu tenho que me empenhar muito para tentar buscar fazer mais receita
para poder dar conta do cumprimento da lei. Então, digamos, como princípio, né, a minha orientação é sempre de cumprir a lei. Tá? Agora, quando falta o instrumento, o elemento para fazer o cumprimento, então temos que dialogar para ver como é que nós vamos gerir essa situação em função dos vários, não só interesses, mas das várias situações, seja por gravidade, seja por algum critério. Temos que ter algum critério, digamos, de definição para poder escolher, bom, agora eu vou pôr aqui, agora eu vou pôr ali, para a gente poder administrar. Então, a minha resposta, acho que ela é clara, no sentido de que o meu compromisso sempre será no sentido do cumprimento da lei e da ordem, como se diz, tá certo? Agora, dizer que eu vou fazer isso e vou deixar de cumprir a outra, né? Então também não seria um oportunismo meu, né? Seria um pouco demagógico eu fazer um compromisso dessa natureza, tá certo? Você falou antes, me perdoe voltar um pouquinho da parte da reforma administrativa, né? A questão das isenções fiscais. Nós temos uma situação histórica aí, né, de que lá no passado se fez atração de investimento, porque a guerra fiscal entre os estados ainda continua, né? Se fazia lá atrás o governo declinava de uma parte dos impostos para atrair. Ainda às vezes o município dava um terreno, mais uma outra facilidade, ainda conseguia um financiamento mais facilitado, essas coisas. A briga de elevar. E nós, aliás, hoje estamos perdendo feio para Santa Catarina nisso, né? Sim. Santa Catarina está levando para lá muitas empresas também nossas, de outros lugares, mas também do Rio Grande do Sul, e elas estão indo e ficando, né? E aqui temos, aí depois posso falar, temos vários fatores pelos quais estamos perdendo, inclusive investidores nossos, né? Que estão indo para lá porque se sentem mais seguros, mais ajudados. Então, Santa Catarina cresce, abriu mão da guerra fiscal? Não. Mas os estados, por um acordo nacional e por lei, deixaram de fazer a renúncia direta para fazer uma espécie de renúncia indireta, né? O que é a renúncia indireta? É o fato que hoje tu faz um incentivo fiscal financiando o tributo, não é isso, o ICMS, para que seja pago num prazo de 4 a 8 anos depois, não é isso? E aí as correções, os cálculos de ajuste, aquilo faz com que, ao final, é como se ele tomasse um financiamento para pagar o valor nominal, não é isso? De fato, todo o Brasil foi para essa linha, para burlar a lei, né, de certo modo, e para poder ser atrativo, né? Então, eu não tenho como abrir mão de uma coisa parecida para ter o prejuízo perante os outros, para ficar só na moral do que eu não faço guerra fiscal, né? Porque eu tenho que dar resposta ao nosso povo, ao nosso Estado, à nossa gente. Mas se pode fazer outras coisas, como Santa Catarina fez, vou dar um exemplo, por setor, não é? Ali o governo do Estado pegou um setor mais de tecnologia, que a gente precisa avançar na alta tecnologia, e negociou com o setor o seguinte: olha, você me deve 100 de ICMS, né? Quem sabe combinamos o seguinte: tu me paga 95, declaro 100, me paga 95 e tu comprova que aqueles 5 aplicou num projeto de formação de mão de obra, de preparação, de qualificação para o trabalho e para a oportunidade de trabalho de renda mais qualificada. Então, com isso, o que fizeram os empresários do setor? Juntos, criaram ou contrataram, né, isso é uma instituição que faz a preparação da mão de obra para eles, sem que o Estado tenha que construir uma escola, contratar outras pessoas, sabe? Acharam uma maneira Sim. que eles criam relações locais, compreende? Para evitar a tendência de ir embora, compreende? Então, esses mecanismos de incentivo a gente vai ter que dar uma estudada, porque de repente pode ser interessante nós adotar. Quando a gente cita as isenções fiscais, a gente fala mais na questão de uma certa transparência para com as isenções fiscais. Isso é fundamental. De uma maneira mais coloquial, podemos dizer, abrir a caixa preta das isenções. Né? Porque é preciso também para demonstrar se há algum certo equilíbrio, né? Porque tu não pode privilegiar tão somente, única e exclusivamente as isenções fiscais e deixar o servidor de lado, né, com salários atrasados, parcelados e com retirada de direitos. É mais nesse sentido, nesse paralelo que a gente busca a comparação. Sim, claro que... Me permite dizer para ti um pouco da experiência que eu tive... me permite dizer um pouco da experiência que eu tive no passado, tá? Que talvez ela possa ainda estar válida, né? Vamos considerar depois melhor isso. Claro, sempre. O que acontece? Quando o Estado concede um benefício fiscal, se isso é publicizado, às vezes um outro Estado sabe, ali vai ter 10, vem para cá que te dou 15, né?
Então, vira uma... Né, a informação publicizada, às vezes, ela é utilizada contra o interesse do Estado. Mas eu acho que talvez isso não seja justificativa suficiente para nós não dar transparência em tudo do que é a gestão pública, em tudo, inclusive nas concessões, né? Sim, inclusive nas parcerias público-privada. Bom, não pode fazer antes porque tem que fechar o negócio primeiro, mas depois tem que ser transparente. A posteriori, claro, né? claro. Tem que ser transparente, tá certo? Acho que isso tem que ser feito. E há um ponto que nenhum candidato tocou, nem mesmo eu ainda falei publicamente, mas vou falar pela primeira vez. O Estado tem um programa importante de atração de investimento, que é o Fundo do PEN, não é isso? Que, por sinal, eu quero reformular um pouco para incluir aí as novas tecnologias, para nós poder avançar nas novas tecnologias, tá? Qual é o problema básico no Fundo do PEN em si? Não é o Fundo do PEN que tem um problema. O problema é que faz contratos e depois não tem acompanhamentos do cumprimento, certo? A empresa vem, assina, recebe um benefício, e se compromete, por exemplo, a contratar 40 trabalhadores, 200 trabalhadores, e o benefício é por, digamos, 10 anos, e quem é que monitorou para saber se ela manteve o compromisso? Ora, se ela fez um compromisso e depois deixou de cumprir, dali para frente não existe mais o benefício. É nesse sentido que eu te digo que o Estado pode estar tendo um duplo prejuízo, certo? De arrecadação, né? E de perda de postos de trabalho que foram compromissados, né? A falta da contraprestação, né? Sim. Isso. Então, eu acho que o tema da transparência é fundamental. E o tema, naturalmente, também da gente, com a devida cautela, não é? Com o devido cuidado, eu penso em fazer um governo de consulta permanente, né? Para que a sociedade possa, por exemplo, eu pretendo fazer tal coisa que ela é relevante, né, para uma região, para o Estado, né? Salvo que ela já esteja determinada, né? Já é lei, já é uma coisa que não depende de consultar, mas eu quero que a sociedade participe até para controlar a ação do governo nesse sentido. Que eu possa fazer uma espécie de consulta permanente. Hoje se faz a consulta popular para destinar aí 40, 50 milhões nas várias regiões. Acho que isso até é um pouco medíocre esse valor, pensando em termos de Estado, tem que repensar esse valor. Mas, digamos assim, que eu pudesse ter ali o tema A, eu descrevo ali qual é o tema, né? E abro ali um espaço para colher o voto, digamos, não é? Que cada um possa votar só uma vez, usando o CPF, por exemplo, né? E do lado eu abro um chat, né, em que as pessoas vão dialogando, vão colocando. Essas ferramentas estão tudo aí, não tem nada para gastar, para desenvolver, né? É tão simples. Então, por um período, a gente pode abrir ali uma discussão para colher o pensamento médio da sociedade também, se for o caso. E, às vezes, aparecem sugestões surpreendentes, né? Claro, às vezes a gente surpreende, às vezes o governante se surpreende contrariamente ao que ele quer fazer, né? Tá? Mas não posso fazer um debate só para provar o que eu quero, né? Não, é uma troca de ideias, né? Uma divergência, a divergência por vezes pode ser saudável e construtiva, né? Claro. E quando a sociedade decide nos critérios democráticos da maioria que é adequada, se decidiu mal, o que eu vou fazer? Ela paga a conta, né? Não é assim? Se a gente escolhas, né? O representante, deputado, governador, vai pagar a conta. Exatamente. Por isso que estamos aqui também, né, candidato? Para poder dar mais subsídio para que as pessoas possam fazer melhores escolhas. Candidato, o tópico número 3, incentivo à qualificação dos servidores públicos. O senhor, inclusive como professor, considera interessante um projeto abrangente ao Poder Executivo no sentido do incentivo à qualificação, por meio de uma gratificação, e aí a gente engloba todas as áreas, né? Tanto as entidades de ensino, né, que acaba girando a economia, quanto a própria qualificação do servidor, que é o objetivo central, né? No caso de uma gratificação que contemple graduações adicionais e pós-graduação em nível de especialização lato sensu, ou mestrado, doutorado e pós-doutorado estricto sensu, a fim de colaborar com a modernização e o aprimoramento do serviço público. O senhor vê com bons olhos essa possibilidade? Vejo com bons olhos, mas temos que separar um pouco as coisas, né? Uma coisa é aquele que, digamos assim, está na função e que está de olho em mudar, né? Ele está pensando, bom, eu quero deixar o Estado um dia desse e quero me preparar para outra coisa. Nada contra, porque cada um tem o direito de escolher todo o seu destino, certo? Mas o Estado tem que investir no resultado que ele tem que dar para a sociedade, certo? Então, em relação a apoiar essa formação permanente, continuada, para quem está e vai continuar na carreira do Estado,
Acho que isso é fundamental, né? Vamos pegar agora os indicadores da educação. Eu não vou desprezar nenhum professor, a maioria dos nossos professores tem graduação ou pós-graduação, né? A maioria até está lá no alto da carreira, num dos outros níveis, muitos até para se aposentar brevemente, né? Porque o plano de carreira forçou todo mundo a ir para a pós-graduação para ganhar um pouquinho melhor, né? Mas se você pensar hoje, o indicador da educação, o resultado do ensino médio, em que de cada 100 adolescentes, só 10 passam num teste de proficiência, isto é, de aprendizagem do conteúdo do ensino médio em matemática e português, é um indicador muito ruim, não é? Olhando de fora para cá, nós estamos passando vergonha, essa é a minha maior, né? Nada contra o professor, tem vários fatores, mais recentemente a pandemia, tudo mais. É um desestímulo continuado da carreira, né? Eu estive agora visitando a reitora lá da Unijuí essa semana, e ela me disse, olha, a gente tinha tantas vagas para magistério, essas coisas, e eu só estou com, sei lá, 20, 30 interessados, não consigo preencher as vagas. Há um desestímulo em relação às profissões, seja por remuneração, ou seja por valorização de quem está dentro, que não vende para fora uma imagem muito positiva também, né? Então, a valorização ela vai se dar também nessa parte da qualificação. Se eu quero ir na linha das novas tecnologias, se eu penso colocar na escola, por exemplo, laboratórios, seja ciência, seja informática, seja mecatrônica, tem que ter gente preparada, não é? Ou vou ter que buscar na sociedade para ajudar a fazer isso, ou uma parceria com algum grupo, empresa, universidade, vamos ter que ver como é que nós vamos fazer isso. Então, a formação permanente do servidor, a meu juízo, é uma necessidade, tem que ser até a rigor uma obrigação, né? Uma obrigação. Então, para quem está prestando o serviço ao cidadão, ele tem que ser o máximo qualificado, ao meu juízo, o máximo qualificado. Bom, isso vai gerar que o camarada faz o empenho também como ganho pessoal, mas também temos que pensar como vamos fazer uma compensação pelo seu esforço nesse sentido. Eu acho que isso é plenamente justo, certo? Perfeito. Restauração de carreiras, candidato. Aí agora eu adentro uma especificidade da própria PGE. Faz necessário destacar que a PGE conta hoje com mais de 880 servidores ativos e mais de 100 inativos, totalizando aproximadamente 1.000 servidores entre ativos e inativos, que foram e são partes fundamentais para a economia processual de quase R$1 bilhão ano. Praticamente o lucro líquido do Banrisul que a PGE economiza ao ano. Qual o papel da PGE no seu governo? Bem, claro que a PGE não é igual ao Ministério Público, não é isso? Mas é uma função meio similar, de certo modo, né? Na representação da defesa dos interesses do Estado. Estado, sim. Eu, quando fui deputado federal constituinte, em 87 a 91, a gente apoiou a criação de um bocado de mecanismos, seja para garantir a democracia, no caso do Ministério Público, tinha um pouco essa finalidade, garantir os direitos constitucionais, os direitos individuais, coletivos, cidadania, havia ali esse olhar. E também a gente vinha trabalhando no sentido que era preciso que o Estado se modernizasse para que pudesse ser ágil, não é? E que também a corrupção não tomasse conta, não é? Os desvios que eventualmente acontecem. E por mais que tu fez aqui ou ali, a gente olha hoje para trás, dá para ver que se acertou em algumas coisas, outras não houve o resultado esperado. Vamos dar um exemplo, a lei das licitações, não é? A lei 8666. Ela foi feita para evitar desvio, certo? Mas hoje, se vai olhar, há casos que é um absurdo, porque nas licitações entram os concorrentes, às vezes acertado entre si, outras vezes não, aquele que perde vai para a justiça, e um problema que eu tenho que resolver em seguida, às vezes leva meses, anos, né? Anos. Tem casos que leva 4, 5 anos, tem que refazer todo aquele processo, anular. Então, há essa coisa que a gente, de certo modo, a lei ela criou uma desconfiança na honestidade do servidor e do político, né? Do gestor. Porque não é o prefeito que vai ali fazer a licitação particularmente, não é mesmo? Vai ter alguém contratado, às vezes é CC, bom, isso às vezes pode virar um risco, claro, porque gera uma dependência direta, né? Não tem aquela autonomia institucional, enfim, né? Não é um papel do... A própria estabilidade, né? Sim. Exatamente. Então, a pessoa está muito suscetível. Então, corrupção, ela existe, ela acontece, e troca, às vezes, né? O gestor e o problema acontece. Mas você sabe, no Estado, o governador, quanto eu vou estar cuidando dos detalhes de uma licitação, né? É muito comum que o prestador,
acabe trazendo já uma proposta de licitação pronta até para facilitar para o servidor, né? Às vezes ele colhe dali, né? Vamos comprar veículos, eu conheço bem como é que essa história, né? Já vem já todo encaixado normalmente. Então, se o servidor não está muito bem preparado para ver também esses detalhes, onde ele quer ter uma facilidade, acaba criando uma distorção, um favorecimento, involuntário até, né? Então, nessa parte, a gente precisa, penso eu, trabalhar, né, mais, né? Não sei se eu estou dentro do tema, assim, da importância da PGE, né? Não, então, justamente eu queria... Permita-me, por favor, aprofundar. Ter uma PGE ativa para cuidar e defender os interesses do Estado, porque acho que esse é o papel principal. Exato, exato. E pensando assim no próprio tema em si, retomando a reestruturação da carreira, é importante ressaltar que a última recomposição, como até mencionei, ocorreu há 8 anos, fazendo mais de 60% de defasagem inflacionária. Considerando também que o atual plano de carreira se encontra completamente estagnado, travado, engessado. Ninguém se movimenta. Os servidores ainda estão no primeiro grau, muitos servidores ainda estão no primeiro grau da carreira, há praticamente 10 anos, com 10 anos de casa. E tendo em vista a relevância da atividade e resultados demonstrados, com a economia processual de 1 bilhão ano, bem como o fato de o quadro ser, embora qualitativamente extremamente valoroso, quantitativamente é um quadro pequeno, ou seja, não causa tanto impacto financeiro. Caso o senhor seja eleito, é factível avançar com as análises, né, para que o novo plano de carreira dos servidores da PGE possa ser encaminhado ao legislativo no início do seu governo? É possível nutrir uma esperança nesse sentido com uma análise técnica? Quanto ao encaminhamento, eu não vou me posicionar, certo? Porque eu não sei como é que vai ficar o conjunto das finanças do Estado até lá. Perguntei até ao ex-governador no debate, porque ele me dissesse como é que ele via para o ano que vem as finanças, e digamos, ele deu uma volta lá, mas não me deu números, não respondeu claramente se prevê superávit ou não, o que significa que ele não está avaliando com muita alegria assim, o resultado futuro, né, com muita expectativa. Agora, com relação a nós conversar e dialogar para ver, né, o que é possível avançar, é claro que sim, né? É claro que sim, tá? Eu até vou dizer uma coisa para ver como é difícil, às vezes, para o político, né, o candidato. Por exemplo, os médicos, né, que estão na área da saúde, através do CIMES, fizeram um debate com os candidatos e a carga era plano de carreira para a área médica. Né? Queriam ver o compromisso dos candidatos. Aí, um para lá, um para cá e tal. Eu disse, olha, eu considero justo que o servidor tenha, né, uma carreira, uma possibilidade dele ascender, né? Dele ascender, é normal. Se eu vou numa empresa, eu falo isso para os empresários quando eles questionam, né? Olha, mas se eu entro na empresa, quantos casos tem que o cara começou varrendo, limpando o chão, e depois ele se tornou chefe de equipe, depois ele se tornou gerente de área? E levou junto um ganho, não é isso? Uma remuneração para isso. Então, eu penso que não, no serviço público também deve haver algo que se possa avançar nesse sentido. Mas, por outro lado, também no meio do empresariado, estou te trazendo uma ideia que vem da outra parte. A parte que diz assim, o Estado custa muito, não estão pagando muito imposto, sabe? Né? A turma que diz que quer baixar o custo do Brasil e tal, aí diz assim, eu quero que a gente faça o compromisso de fazer a reforma das carreiras para fazer uma carreira só. Né? Colocar todo mundo num pacote só. Né? Aí eu disse, olha, não é assim, também não é assim. Né? Tem tantas peculiaridades, tanta diversidade, que não é tão simples. Por outro lado, eu criar um novo plano de cargo e salário para seja qual for o setor, que implique naturalmente, porque quem quer o plano geralmente não quer resolver um problema particular ali dentro, quer resolver que todo mundo quer ganhar melhor, né? Quer ter alguma vantagem. Oportunidade de avançar, de ascender na carreira. Né? Mas isso eu comparo com a discussão da reforma tributária. Os empresários defendem a reforma tributária e eu digo assim, olha, vamos pensar bem, vocês acham que o governo vai facilitar, transitar no Congresso uma reforma tributária que diminui o imposto, a receita? Não vai, né? Porque ele tem um monte de compromisso, ele já não tem para cumprir. E os empresários vão deixar passar uma reforma que ele paga mais? Não vai, né? Então, nós vamos ficar 20 anos falando de reforma e não sai a reforma. Em parte, enquanto nós estamos nesse impasse, né? Receita e despesa, nessa dificuldade das finanças do Estado, em parte, isso
está travando uma conversa mais séria sobre uma solução justa, melhor, mais equilibrada, né, em relação às carreiras ou a uma reorganização disso, tá? Porque eu vou te dizer uma opinião muito franca aqui, né? Eu penso assim, o servidor público, o que ele é? Servidor público, não é isso? Então, ele faz concurso lá, um professor, vamos dizer assim, fez concurso para professor, ok? Mas a gente vê que está diminuindo a quantidade de alunos e de escolas, não é isso? Digamos que comece a sobrar professores. Se eu não tenho um mecanismo que eu possa aproveitá-lo numa outra função, como eu vou justificar que eu vou ficar com N pessoas recebendo salário sem atividade, compreende? Eu acho que Sim. essa coisa da migração interna, em algum ponto, deveria ser também resolvida, no sentido que a pessoa entra por uma porta, se aquela função mudou no tempo, não existe mais, né? Por que eu não posso realocar para uma função da qual ele se qualificou ou vai ser qualificado, etc. Então, porque senão nós vamos ter que encher mais gente no Estado e vamos ter essa, aspas, ociosidade eventual, e aí o mundo externo luta contra isso, inclusive prejudica, acho, o conjunto dos servidores, compreende? Perfeito. Para nós, o importante, candidato, é justamente ter a oportunidade de dialogar no início do governo, porque as coisas sempre tendem a acontecer ao final de cada governo, de cada mandato. Então, a gente podendo abrir esse diálogo desde o início, eu reforço também que o SINDIS-PGE protocolou, junto ao gabinete da Procuradoria-Geral, duas possibilidades, né? Uma de vencimento básico e outra de subsídio com database, né? Para que, havendo oportunidade, a gente possa avançar com esse pleito. E com relação agora ao tópico número 5, candidato, o teletrabalho, é um ponto extremamente importante e a gente precisa também ouvir do senhor o posicionamento no que tange a manutenção e ao aprimoramento do decreto 56536, de 1º de junho de 2022, no qual o governador Ranolfo Vieira Júnior regulamentou o teletrabalho no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. É importante registrar também que enquanto que o Poder Executivo Federal também regulamentou e registrou, com perdão da redundância, uma economia de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais aos cofres públicos com a ferramenta do teletrabalho. O senhor é favorável e dará continuidade ao teletrabalho, candidato? Com certeza, com certeza. Acho que o teletrabalho veio, né? A pandemia já mostrou que é viável. Certo que os mecanismos de controle, para saber se a pessoa fez ou não fez, o quantitativo mínimo, razoável, para justificar que, né, digamos assim, ficou em casa, mas será que produziu ou não produziu? Claro, o Estado tem que criar os mecanismos de controle e avaliação, apenas isso, né? Mas, tirando isso, eu acho que é uma coisa que não tem como tirar, até porque, progressivamente, estamos indo para uma virtualização, por exemplo, na saúde. Eu entendo que devemos ter telemedicina, né, para facilitar a vida do cidadão, não é só para a vida do médico ou do profissional, né? Que o cidadão possa, tendo uma situação delicada, ele liga, é atendido, tem uma primeira avaliação, se necessário passa com um segundo profissional e, se necessário, se desloca para um exame, né? Então, você faz situado aqueles tratamento, coisa que precisa ser presencial, né? Avaliações que eventualmente é chamado toque médico, né? Ou observação. Mas, então, eu acho que o teletrabalho, a telemedicina, essas coisas vieram, elas estão aí, temos que ir aperfeiçoando isso e também precisa capacitar o trabalhador, porque não é só assim, pega, vai para casa, né? Vamos pensar assim, quem trabalha com o exame de processo e faz pareceres. Estou imaginando, posso estar errado no que estou dizendo. Qual é a diferença se ele faz numa sala do palácio ou se faz na casa dele? A não ser que na casa dele tenha muito bicho, muita criança, muito barulho, ele não rende, né? Ou ele não tem ali os livros, os materiais, outras peças para consultar. Mas na medida que tudo vai sendo virtualizado, os processos vão ficando eletrônicos, está tudo ali, né? Está tudo ali. Exato. Né? Se faz em qualquer lugar. Então, eu tenho simpatia, assim, por essa ampliação desse trabalho. Perfeito. No tocante ao tópico número 6, Economia e Finanças, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previu um superávit, né? Por mais surpreendente que possa ser, previu um superávit de 37 milhões de reais para 2023. Outro fator relevante, e aí é possível constatar, inclusive no site do Tribunal de Contas, onde o senhor esteve presente há pouco, é a regularidade da receita, aliada à curva crescente da arrecadação.
quais são os seus principais projetos? E, havendo condições para tanto, o senhor pretende valorizar os servidores ativos ocupantes de cargos efetivos, tendo em vista esse cenário econômico? Sim, olha só, eu vejo que nós estamos num cenário muito transitório, né, e aparente de superação das condições financeiras do Estado, né? A propaganda, a novela da propaganda eleitoral, inclusive, está sendo negativa nesse sentido, porque ela passa uma visão errônea da situação real. Ela não mostra as contas do Estado, né? Ela mostra as políticas convenientes que o gestor faz, né? É certo que se você faz alguma coisa, eu sempre digo assim, o dinheiro público não é meu, eu não devia fazer propaganda com dinheiro público, né? Mas a política faz isso, correto? E eu vou te expor para você ver como é que eu vejo essa situação. Como te dizia antes, o crescimento da receita do Estado vem porque tem privatizações, veio dinheiro federal e porque houve uma enorme inflação nesse último período, né? No quase último ano, tá certo? Então, quem é que paga essa conta? Os mais pobres, a classe média, né? Eu até digo assim, tem que acabar logo a inflação, tem que trazer para baixo. A taxa de juros está alta, né? Para a gente poder equilibrar as contas. Então, com as privatizações, sim, o governo fechou a conta ano passado, vai fechar esse ano e até tem algum troquinho para investir. Na verdade, já investiu, não sei se ele vai pagar tudo o que comprometeu. Tá? Talvez esse ano pode ser que ele cumpra as parcelas, ano que vem já vai ser difícil. E eu não quero nem pensar que se volte a ter que atrasar salário, não é? Que seria mais um drama terrível. Nem estou dizendo que vai acontecer isso. Com certeza, nenhum de nós gostaria de pensar nisso, candidato. Mas vamos. Eu vou te falar não pelo que eu estou imaginando, pelo que eu li dos documentos do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do ano passado, porque eu quero falar com responsabilidade, tá certo? Perfeito. Ano passado, o governo arrecadou uns 2 bilhões a mais, né, do que gastou orçamentariamente, né, no fechamento no final. Por quê? Porque privatizou e entrou 3,3 bilhões para saúde, mais 2 e pouco para compensar a dívida. Então, teve quase 5,5 bilhões federais, certo? E mais as privatizações. Mas isso não tem mais, tá certo? Então, você tem que pensar que na receita, né, dos anos seguintes não tem mais aquela receita, porque ela não veio fiscal, ela não é da receita tributária, tá? E nem vamos falar depois dos municípios que vão ter perdas fenomenais, tá? Este ano, de novo, vai fechar a conta, porque vendeu o CE, né, porque está vendendo a Corsan e porque a inflação subiu muito no primeiro semestre, tá? Então isso fez um grande crescimento. Então, em princípio, tinha 4,5 bilhões de superávit no primeiro semestre, comparando ali, né? Eles falam de equilíbrio fiscal, é falso, eu estou chamando de equilíbrio orçamentário, que é diferente, né? Porque eu estou colocando um dinheiro que não vem do imposto, tá? Que ele não é continuado, não existe disponível, no ano que vem não tenho para vender patrimônio. Se tiver o Banrisul, e se eu vender o Banrisul pelo valor de hoje, eu pago 7 meses de salário dos professores e acabou. Acabou o banco, acabou tudo. E o problema continua, compreende? E ainda fico sem um instrumento para fazer desenvolvimento, compreende? Então, a situação do Estado é mais ou menos o seguinte, resumindo, eu já ponho junto ao tema do regime de recuperação fiscal em parte, tá? Olha só. Não está pagando, hoje, até agora aqui, já 7 anos, vai quase, né? Não se paga a parcela da dívida. 2, certo? Tem todo esse represamento, né? Vamos contar como se fosse uma obrigação líquida e certa, de 8, 10 anos salarial. O governador deu 6% de reajuste para uma inflação de quase 14%, não é isso? Exatamente. A gente sabe disso, tá? Ele tinha que dar 14%, eu não sei se ele tinha margem para fazer isso, né? Pensando a longo prazo. Certo? Pensando a longo prazo. Poderia dar mais agora, mas talvez não pudesse sustentar no longo prazo. Isso tem que ser considerado também na política pública, né? Não estou dizendo que ele está certo ou errado, mas só estou dizendo que eu reconheço que tem uma defasagem comparando para trás, né? Em todas as categorias, né? Em todas, não é? Né? Agora, o governo está devendo mais de 1 bilhão para o IP, saúde. Né? Teve superávit, mas por que não botou dinheiro da saúde lá? Ué, então não está sobrando dinheiro. Ou não é prioridade? Candidato, permita-me, até para aproveitar esses 2 ganchos, a sua proposta para o IP Saúde, e o senhor foi favorável ao regime de recuperação fiscal? Como o senhor visualiza essa situação? Veja bem,
eu não defendi o regime de recuperação fiscal, eu estou criticando. Mas eu reconheço que era ou é necessário arrumar essa situação das contas da dívida do Estado com Brasília. Isso é preciso arrumar. Foi feito um acordo da dívida, que ela ficou em 31 de dezembro de 75 bilhões, tem que ver toda a correção desse ano, quanto vai, mas eu não pago, tal, todo esse aumento, que deve passar de 80, acredito, tá? O Estado deve 101 bilhões, estou falando tudo em 31 de dezembro, né? A dívida de 101 bilhões, 75 com a União, 10 e pouco com agências externas, e 15 bilhões, quando eu falo disso, as pessoas se assustam. 15 bilhões em precatório. Em precatório, né? Eu explico para o povo de fora que é precatório. Aquelas condenações que o Estado passa para pagar a indenização de alguma coisa, né? E tem que pagar isso pela lei em 9 anos. Então, primeiro, ano que vem tem que botar a mão no bolso para tirar mais 1 bilhão e 800 e devolver lá para o fundo para pagar precatório. Esse ano não teve isso. Esse ano não pagou a conta da dívida, correto? Tá? Não botou a mão no bolso para botar 1 bilhão lá para a saúde, que tem que pôr, não tem escolha. E está criando problema, porque tem prestador de serviço deixando de prestar serviço. Né? O governo não cumpriu, e isso vai vir de grave, que eu vou dizer agora, não cumpriu a obrigação dos 35% constitucional do Estado em educação, está cumprindo 25%, e o regime de recuperação fiscal diz o seguinte, que se não cumprir o da educação ou o da saúde, né, é bem verdade que o regime se refere ao limite constitucional federal, aos 25 federal. Se o Estado não cumprir, pode haver intervenção federal no Estado do Rio Grande do Sul. Você já imaginou destituir o governador porque não tem dinheiro para cumprir o percentual constitucional? Está lá no contrato de regime de recuperação fiscal, tem 17 itens lá. Se tu não cumprir, pode acontecer até a intervenção no limite, compreende? E eu quero ver como é que vai se fazer o ano que vem, porque os 4,5 bilhões do Fundeb, que está contabilizado lá para alcançar esses 25, não pode mais utilizar. O ano que vem. Então, vai faltar o ano que vem 4,5, que é de Fundeb, né, que vai ter que ir para a origem, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, não é isso? Tá? Vai faltar o bilhão que tem que botar no IP, se quiser pôr tudo, né, ou pelo menos os 500 e tantos milhões vencidos já, mas até lá vence a outra parte, correto? Se quiser colocar os 10% que falta para completar os 35% da Constituição Estadual, eu estou falando de 10 sobre um orçamento este ano, de 59 bilhões e pouco, ou seja, 60. Eu teria que arrumar mais 6 bilhões para colocar em educação. Eu não sei de onde é que vai tirar isso. Está me entendendo? E falta 1,5% em ciência e tecnologia, significa que mais 1,5% para a IES, nós estamos falando de 2%, 2 de 60, estamos falando de mais 1 bilhão e 200. Você compreende quanto você tem que desembolsar se quiser cumprir tudo o ano que vem? E quase tudo isso segue para frente. Então, eu quero saber onde é que vai ter esse excedente, sendo que o governo federal cortou para 17% o ICMS sobre combustíveis, sobre energia e telecomunicações, o que vai dar, segundo o dado do TCE, 5,7 bilhões a menos de receita o ano que vem. Você compreende? Eu estou dizendo que a situação do Estado, sob essa ótica, ela está pior. Nós estamos descendo, não estamos subindo, como estão fazendo crer, e o cidadão está comprando essa conversa na campanha eleitoral. Sim. E com relação ao IP Saúde, o senhor vê alguma possibilidade de salvação, de melhoria? Porque realmente é uma crise profunda, né? Vamos lá, falo rápido do IP Saúde. Eu tenho ouvido conversa de candidatos achando que o Estado não tem que ter plano de saúde, porque a gente criou lá na Constituinte, nisso eu concordo, nós criamos na Constituinte, eu participei, o SUS, para dar atendimento básico a todo mundo, ok? De modo que os planos fora são adicionais, são para fazer aquilo que o SUS não faz, digamos assim. Eu não posso ter um plano que vai ali, que o hospital cobra do SUS e cobra uma taxinha do plano. Então, os planos de saúde não podem viver às custas do SUS, certo? Bom, aí já é uma outra conversa bem delicada, né? Não vou entrar nela agora, tá? Mas a gente sabe, a gente tem que estar de olho nas coisas, né? Para ver como é que enfrenta isso no ato contínuo.
Mas eu não estou falando disso contra o IP, estou falando só para dizer que é uma situação que está um pouco generalizada aí, tá? Agora, o IP, por que ele não cobre a conta? Porque tem uma alíquota, né, descontada do salário, certo? O salário está represado, os custos para o IP aumentam e a receita não aumenta porque tem congelamento de salário. Então, boa parte do déficit, vamos chamar assim, do IP, está ligado a essa questão salarial. Tá? Estagnação. Se houvesse como resolver isso, em parte, resolveria a outra parte. Tá? Agora, no momento, pelo menos no momento, não vejo alternativa que não seja o governo colocar a cobrir o déficit total que está lá, né? E ver que formas possa adotar para fazer uma gestão melhor, para tentar reduzir custos, né, para frente. Tem a questão dos imóveis também, né, Cristiano? E até dentro da linha que eu estou falando, da respeitosa e democrática, daqui a um pouco temos que conversar com os usuários para ver como é que nós vamos manter isso, porque de fato é uma conta alta que o Estado está fazendo ali. Faz sentido que o Estado entre com uma parte, não sei se tanto, está me entendendo? Não sei se tanto, talvez tanto não seja sustentável a médio e longo prazo. Então, vamos ter que reestudar isso aí melhor. Sim. Eu hoje não tenho esse detalhamento para poder dar uma diretriz clara, definitiva, mas eu estou dizendo assim, o problema eu estou vendo, eu estou lendo, eu sei qual é. Tentar buscar alguma alternativa interna, perfeito. Regime de recuperação fiscal, então, o senhor vê algo que possa ser retificado ou teremos que enfrentar os 10 anos do jeito que está? Bem, eu estou me manifestando dizendo o seguinte, que na medida que o governo federal mexeu no ICMS dos estados, ele mexeu num acordo que ele tinha feito, porque havia um acordo de recuperação fiscal, um regime, né, baseado em uma projeção de receita. Agora ela mudou, certo? O regime prevê que de 2 em 2 anos você pode rever, ajustar aquilo ali e tal, né? Estou falando só na parte do equilíbrio fiscal, por enquanto, tá? Então eu quero aproveitar essa interveniência federal imprópria ou indevida, ou enfim, está sendo discutida lá no Supremo, no sentido de aproveitar para rediscutir o regime de recuperação fiscal. E, inclusive, penso em eliminar essa coisa odiosa de que Brasília vai querer intervir no Estado se eu não pago a minha conta. Né? Entendeu? O pressuposto é que qualquer Estado, qualquer devedor, pague a conta, não é mesmo? Né? Bom, então devia ter dito diferente. Se não paga, eu retenho as parcelas que eu tenho que repassar. Pronto, a garantia está ali. Mas colocar num contrato que vai poder intervir no Estado... aceitar isso, eu como governador aceitar que o governo federal possa intervir livremente por eu não cumprir um compromisso financeiro? E a sociedade? Por que a sociedade elegeu o governante, então? Eu não vejo que isso seja democrático. Isso é a coisa mais autoritária que eu já vi na minha experiência política, na minha vida política. Então, eu quero rever isso. Claro, preciso rever uma outra coisa, né? Se der, porque essa é uma discussão. Felizmente, os candidatos dos dois lados da polarização estão dizendo a mesma coisa. Um diz que vai rever, outro diz que vai rever o cálculo da dívida. Tá? É um tema que já foi consolidado, negociado desde 2014, está baseado em premissas que estão aí, mas, de fato, alguns pontos poderiam, e tem ações na justiça da Júris e da OAB, sim. De fato, dá para, ao rever o regime, tentar rediscutir isso. Né? Vi que o Ciro Gomes, por exemplo, foi o único que falou até agora que vai rolar esse negócio para frente e vai achar uma solução. Tá? Vê a questão do índice de correção, né, da dívida e vê a questão do juro sobre o juro. Né? Porque juros sobre dívida, no início, eu estou mudando um pouco a minha visão, mas no início achava que o juro era razoável na medida em que a nossa dívida, na origem, ela era títulos. O Estado pagava juros. Quer dizer que eu federalizei a dívida em títulos em 97, tá? E o governo federal assumiu os títulos com os juros. Então, cobrar juros de uma dívida que o Estado pagava juros, a meu juízo, é lógico, correto? Mas só que depois a dívida foi crescendo por outros motivos e por outras razões, não é? Que chegamos hoje a esse número, de 31 de dezembro, em 75 bilhões, não é isso? Quer dizer,
A meu juízo, o contrato da dívida e o regime de recuperação fiscal, que vai começar a pagar o ano que vem, 10% da parcela, até 2028, aos pouquinho, do jeito que vai, com a inflação que está, para terminar em 2048, não, nós vamos chegar lá com 3 vezes de dívida. Esse cálculo não fecha na minha cabeça. Não vejo como tenham feito um acordo para zerar a dívida. 2, se fosse verdade, por que teria que zerar a dívida? Não tem um ponto de dívida tolerável, administrável? Né? Hoje, a dívida total, não só com a União, ela é mais de 1,5 vezes o orçamento do Estado. Ok, mas se eu trago ela para metade, trouxesse ela para 40% do PIB, enfim, né, seria uma situação talvez mais administrável. Tem países que têm dívida superior a 100% do PIB. A nossa aqui está 160, até mais, acho, se for fazer o cálculo hoje. Sim. Então, essa coisa, a meu juízo, não está bem resolvida. Eu quero discutir com quem for o presidente para conversar e tentar reabrir isso, certo? Agora, quanto dá para mexer no conjunto todo, no caso do regime de recuperação fiscal, não tenho ideia hoje. Vamos ver quanto dá para avançar. Mas o importante é que alguns pontos sejam revisados e retificados, né? Em verdade, o importante é eu pautar também aqui que o Sindus-PGE defende que a conta está paga, né? Mas é um tema polêmico que exige um amplo debate, uma ampla discussão. Perfeito. Candidato, nós vamos disponibilizar, então, um espaço agora para a mensagem final e exposição das principais pautas que faltaram ainda do seu plano de governo. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Eu tenho bastante outras coisas para falar em termos de sociedade, naturalmente, porque o foco aqui é mais os servidores da PGE, né? Mas é óbvio que é bom que o servidor tenha também um olhar, né, para o conjunto da sociedade e que impacta, né, também os servidores. Vamos lá. Então, qual é tirando o tema da dívida, do endividamento do Estado, toda essa dificuldade que deixa toda essa briga permanente, digamos que é ruim, né? Esse desconforto, vou usar o termo assim, qual é o maior problema do Estado hoje, tirando isso? É que o Estado não tem projeto de desenvolvimento, não tem um projeto de futuro. Eu pergunto onde eu vou, né, viagem, gente, você sabe para onde nós estamos indo, qual é o plano de desenvolvimento do Estado? Um plano que seja de Estado, que seja continuado pelos governos. Diferente do que estão dizendo ali, mas agora é só continuidade do governo que eu mandei tirar a bunda da cadeira. Não, né, com todo o respeito. Não, que era só organizar o fluxo de caixa e estava resolvido. Não é isso aí não é continuidade. Né? É a continuidade de uma política de Estado para o desenvolvimento do Estado, para fazer a economia crescer, para eu gerar mais riqueza e para poder, com isso, trazer para dentro também o recurso necessário para o funcionamento da estrutura interna do Estado. Né? Então, esse é o ponto que precisa ser resolvido. E desde que se esqueceu já há algum tempo em relação a ter um projeto de futuro, também se esqueceu o que fazer com a educação. Né? Por isso estamos nessa situação vergonhosa, que a educação se encontra, do abandono de muitas escolas, do desânimo de professores, de servidores, enfim, trabalhadores da educação, né? Das crianças que não têm prazer em ir para a escola. Então, eu preciso recuperar a qualidade do ensino, botar entusiasmo, fazer também uma atualização continuada dos próprios professores para que adotem as novas tecnologias, novas formas de ensinar, para estar mais contemporâneo com os interesses das nossas crianças, dos nossos jovens. Eu preciso que o ensino médio vá na linha, além da formação humana, na linha de uma formação profissional competitiva. Hoje eu tenho 5.000 vagas de TI no Estado que não se preenche, que não tem gente preparada. Tem 16.500 vagas de programador com alto salário. Não tem quem faça e pode fazer em casa. Né? Por outro lado, tem mais de 1 milhão de pessoas procurando emprego. A questão da remuneração na área de TI também é muito importante. Muito alta, bem mais alta do que o normal, né? Então, veja bem, está claro que nós não estamos investindo nas novas profissões, não estamos investindo nas novas tecnologias. Nós temos que modernizar o Estado nisso, novas tecnologias na agricultura, nos nossos processos industriais, na transformação, na agregação de valor e na preparação até individual daquele que quer trabalhar com economia criativa, quer trabalhar com empreendedorismo, quer trabalhar com artesanato, coisas assim mais especializadas. Então, eu quero liderar, né, com as universidades, as IES nas regiões, os COREDs, com as entidades sindicais, trabalhadores, empresariais,
os prefeitos, sobretudo, porque a estrutura federativa, o prefeito vem na primeira hierarquia, né? Temos que sentar e começar a dizer assim, bom, qual é a vocação da região A, da minha? Quais são os pontos de força que nós temos aqui? Onde está a deficiência? O que nós precisamos fazer? Então, eu não vou colocar curso de mecatrônica em todo o estado, mas quem sabe, numa determinada região, tem que pôr nas escolas laboratório de mecatrônica. No outro, talvez seja informática, né? No outro, possa ser técnicas agrícolas. Eu tenho que ver a necessidade de cada área. E aí, para isso, eu tenho a UERGS, uma universidade estadual, quero que ela seja a nossa universidade tecnológica do Rio Grande do Sul, articulada com as outras instituições que trabalham com tecnologia, não concorrente. Não quero ela concorrente com porque as IES, né, se eu pegar aqui perto, né, do Vale, né, se eu quiser pegar aqui, Vale, Facate, se eu quiser ir para o interior, Uri, Unijuí, e assim viajar para o estado afora, não adianta concorrer, porque eles também começaram a entrar em tecnologia na medida que viram que aqueles cursos tradicionais não deixaram de ser atrativos. Tá? Então, temos que ser complementares. Eu quero uma ERGS mais móvel, no sentido de que se na região X precisa preparação de mão de obra, por exemplo, de operador de máquina agrícola, que hoje são altamente tecnificadas, bom, a UERGS tem gente preparada para isso? Não. Quem é que tem? Um dali, um de lá, um da empresa. A empresa pode fazer uma parceria, me disponibiliza um tempo para ajudar, me empresta uma máquina para o cara treinar. Não é isso? A gente tem que fazer um diálogo com a sociedade para a gente virar isso aí. Virar jogo é virar com o povo, não se vira na caneta no palácio, com todo o respeito, né? Pode começar ali. O governador tem que dar o exemplo, sim. A pedagogia política tem que começar de quem lidera, né? Tem que dar o primeiro exemplo. Mas se eu não mover a comunidade, como é que eu vou resolver a saúde? Preciso retomar o conceito inicial do SUS, que é a saúde preventiva, a saúde primária, e cuidar ali para evitar que ele tenha que cair lá no hospital, certo? Onde custa caro, né? Cuida ali para que ele, se precisar um medicamento mais barato, quanto mais deixa agravar. Olha, uma lista de espera em 133 municípios de mais de 250 mil pessoas, algumas 2 anos esperando uma consulta e exame. Não é tolerável que o cidadão seja tratado assim. Eu quero que um dia o cidadão dê o problema, ele vai ao posto de saúde, se quiser, ou liga para uma central e diga, estou com um problema assim, como é que eu faço? Tá? E ele recebe uma orientação, e dependendo da informação que é dada, ele é orientado a um procedimento, ou a equipe de família que está ali perto vai lá e vai conferir aquela situação, não é isso? Imagina num estado que nós estamos ficando idosos, 20% já está acima de 60 anos da nossa população, e vai ser mais, né? Praticamente vai dobrar em 20 anos à frente. Então, tem tantos desafios, tantas coisas para se fazer, que são enormes. Vamos pegar no tema da segurança pública, quase todo mundo hoje nessa coisa de andar armado, não armado, da violência, e existe a violência de fato, porque as pessoas estão perdendo a referência de valor do outro, né? Já não sabe o próprio valor, que quanto vai valorizar o outro. Né? É um trabalho que tem que fazer pedagógico também ali, psicológico. A depressão nas escolas, nossos jovens, professores, familiares, o Estado não está fazendo uma intervenção necessária nesse ponto. Temos que pensar tantas coisas, né? que junte isso, assistência social e saúde, para a gente fazer um enfrentamento adequado, urgente, para salvar as vidas, e não para isso. Então, quando eu entro na segurança, bom, o tema que está chamando atenção nos debates é a violência contra a mulher, perfeito. Ela recebe uma medida protetiva, e quem é que garante? Não tem quem garante? Eu tenho que ter mecanismo de garantia, eu tenho ideia sobre isso. Né? Se não tem outra solução, bota a tornozeleira daquele cara lá que é o agressor. Né? Mas hoje é fácil criar um programete que quando se aproxima, o telefone da mulher vibra e ela identifica que tem um risco se aproximando. Bom, mas há soluções? Tem. É possível para garantir o cumprimento. Então, senão não adianta ter decisão judicial, se ela também não é executável, compreende? A gente deve fazer. Agora, não é só isso. Eu junto 5, 10 mil presos. Eu disse num debate, eu não quero ser o governador que vai prender mais 10 mil pessoas para despejar dentro dos presídios, que já não cabe mais ninguém. Né? Já tem 5, 6, onde era para ter 1, 2 no máximo. Né? E eu não estou, aquilo ali, eu estou degradando o cidadão. Ele já está fora da casa, né? E eu vou jogar ele dentro de uma, não vou usar o termo, né?
possível, isqueiro, seja coisa, mas estou jogando ele lá no calabouço. Não é possível isso, não. Eu preciso ressocializar esse cara para que ele não volte ao crime. Quando ele volta para o trabalho, para a família, para ser produtivo na sociedade. Mas eu preciso da sociedade junto nesse processo, compreende? Preciso que o prefeito diga, esses que é da minha cidade, me dá aqui que eu cuido. Aquele da outra cidade, ele me dá os meus que eu cuido. Fica mais fácil, né? Vamos distribuir as responsabilidades por critérios que sejam defensáveis, que é justo, né? Ajudar as famílias, né, nesse ponto. Tá bom, temos que construir alguns presídios para descontrair um pouco a massa carcerária. Vamos fazer isso, se necessário, para arrumar dinheiro em algum lugar, mas não precisa ser aqueles presídios que custam bilhões. Vamos fazer algum tipo de solução, tá? Porque hoje, quando a polícia prende, fica lá um tempo, a justiça julga, tem gente lá há anos sem processo, né? Sem julgamento, a gente sabe como é que é essa situação, é terrível isso. Aí, quando sai para a rua, o que acontece, né? Ele volta a fazer aquilo que ele sempre fez, se ele não tem amparo fora, não tem acolhida. 70% do trabalho da Brigada Militar é retrabalho. Prender o que já prendeu e vai prender de novo, 1, 2, 3. Eu vi casos relatados de mais de 30 vezes prenderam a mesma pessoa, né? Mas como não era um crime de grande impacto, é sempre solto em seguida. Mas está lá importunando, está lá invadindo, está lá furtando, né? Então, eu acho assim, temos que combater o crime contra a vida, cuidar muito da vida, né? Combater o crime contra o patrimônio, que também é importante, mas temos que segregar aquele que está em desvio, né? Certamente, mas eu tenho que achar uma saída, né? E eu sei que a droga é uma grande causa presente em toda essa tragédia que nós vivemos na nossa sociedade hoje em dia. Então, estou tentando falar que tem vários temas que temos que pensar. Nem vamos falar de mobilidade urbana aqui, da nossa agricultura, dos potenciais do turismo que esse estado tem, né? Podemos pensar aqui em tantas áreas, a ciência e a tecnologia que estamos um enorme desafio, né? Falando em saúde, por sinal, quero terminar. Eu quero recuperar uma ideia que era lá do governo Sartori, né? E não é questão de gostar mais ou menos, que ele chegou a fazer um convênio com o Medical Valley de Nuremberg, na Alemanha, talvez se lembrem disso, que era para tentar trazer para cá a experiência do cluster industrial da saúde. Eu vou chamar de polo industrial da saúde, certo? Por quê? Porque, olha só, por que o Rio Grande do Sul produzia medicamento que o Laferte não produz mais? O Estado não poderia produzir vacina? O Estado não poderia produzir equipamentos de alta tecnologia, próteses? Né? Nós temos uma outra... Exemplos nós temos, né? Exemplos nós temos de outros estados. Ora, se o Rio Grande do Sul contribuiu, né, com alguma das suas empresas para produzir até o avião da Embraer ou Bandeirantes, e agora fez toda a aviônica, vamos chamar assim, né, do DC-130 da Embraer, que é o modelo, né, que é o avião top, né? Por que não somos capazes de avançar em outras áreas e nós produzir e baratear os nossos insumos da saúde aqui e até exportar? Então, temos que rever os arranjos produtivos, os polos tecnológicos. Tem um mundo de coisa para fazer e que eu gostaria de fazer. Bem, tomara que eu chegue lá e eu possa fazer que sobre algum dinheiro para poder fazer aporte naquilo que é mais estratégico. Mas sem projeto de futuro e sem cuidar do presente, né, as duas coisas andam juntas, realmente, o futuro vai ser, talvez, tão sombrio quanto ultimamente. Espero que não. Ok. Perfeito. Candidato, uma última mensagem do SINDES-PGE também. Faz-se mister dizer que, no cumprimento da sua missão institucional, na defesa dos valores democráticos e da estrita legalidade constitucional, o SINDES-PGE acredita na disputa eleitoral legítima e na soberania dos resultados a serem proclamados pela Justiça Eleitoral. Obrigado. Candidato Vicente Bogo, agradecemos a participação. Muitíssimo obrigado.